Quando chega o positivo, vem também uma enxurrada de expectativas junto. Muitas vezes criadas por nós, mas muitas outras impostas por fora. Com uma nova vida a caminho, nasce também um caminho novo. Mas nem sempre somos nós que escolhemos como trilhar essa jornada. Gente, por muito tempo, acreditamos que só existe uma única estrada possível. Mas será mesmo? Será que é essa que leva de fato à felicidade? Quando finalmente temos aquela nova vida nos braços, tudo parece fazer sentido. E para nos acompanhar nessa jornada, nada melhor do que novas sensações. E o perfume ideal pode ser o item perfeito para isso. E no episódio de hoje vamos mostrar para vocês o lançamento da Lancôme, o novo La Vie Belle Elixir. Diferente de tudo, clássicos merecem ser reinventados. E nesse novo lançamento, a framboesa assume o protagonismo e rompe as expectativas de um La Vie Belle. É uma fragrância jovem, envolvente, floral e viciante, tá? Porque felicidade é assim mesmo, viciante. É verdade. E cada mãe merece descobrir o seu próprio caminho pra viver tudo isso, né? Ai, que é uma delícia, gente. Vocês vão amar, tem um QR Code aqui na tela. E independente de qual caminho seja, e se toda mãe recebesse, junto com o positivo, um livro com tudo sobre a maternidade. O que fazer, o que evitar, o passo a passo para ser feliz. A tal da receita perfeita, né? Ah, imagina. Ao mesmo tempo que isso parece tentador, eu me pergunto, será que todo mundo seria igual? Será que existe mesmo um único caminho para ser uma boa mãe? Não. Claro que não, né, Não. gente? Por mais que isso pareça meio óbvio, né? Aqui a gente sempre fala da mãe, mas nunca esquece da mulher que existe por trás dela. E cada uma com seu jeito de ser, livre para fazer suas escolhas e ensinar do seu jeito o que é a felicidade. Porque é dessa leveza que nasce uma maternidade mais saudável e uma conexão verdadeira com os filhos. Eu acredito muito nisso. Eu inclusive. também, completamente. Eu de mãozinha dada com você, olha. Nossa convidada de hoje é o que a gente chama de uma super mulher. Além de incrível, ela tem como missão ajudar outras mulheres a encontrarem os seus próprios caminhos para a felicidade. Com a chegada da maternidade, essas mensagens ficaram ainda mais fortes na vida dela. E hoje, ela vai nos ajudar a explorar o contraste e o equilíbrio entre as expectativas sociais e a experiência real de ser mãe. Para tudo. Não se mexe, que eu tenho uma novidade maravilhosa pra vocês. Ô, gente, a gente tava aqui gravando e aí a equipe de Lancôme tá aqui. Eu falei, galera, não A gente tem exigiu. um cupom pras nossas seguidoras, essas mamães maravilhosas que merecem? Liberaram um cupom exclusivo de mimos pra vocês comprarem no site oficial de Lancôme com o cupom Maternidelas pra ganhar mimos exclusivos. Então tá aparecendo o QR Code. La Vie Belle Elixir. Tá, você não pode ficar sem esse cheiro. Tem um cheiro de framboesa, você não tá entendendo? É diferente de... Aqui tá um cheiro que nós estamos embriagadas de paixão. Olha! Diferente de Fui tudo, né? Você viu? profundo, meu Deus Não, é do sério, céu. eu não sei nem explicar essa fragrância. Vocês vão ter que realmente ter pra sentir. Porque é diferente do outro. É muito diferente. E é um cheiro sofisticado, chique, elegante. Nossa. Eu acho tão moderno quando se reinventa coisa, sabe? Você pega um clássico e você reinventa trazendo a modernidade, trazendo a tecnologia. Você acha que clássico não pode ser reinventado? Pode. Né? Amor, olha pra mim, eu sou um clássico reinventado. Bom, tá o QR Code aí na tela, o link na descrição. Vai lá no site de Lancôme e usem o cupom Maternidelas pra ganhar mimos exclusivos, tá bom? E agora, com vocês, A mamãe do Mateu, né? a nossa convidada, linda deusa. Com vocês, Com vocês. Tamires Rauch! Rauch! Falamos certo, Rauch? Falaram certinho. Ai, a gente Falava ficou Rauch. Imagina, certinho. Mas é o que, alemão? É alemão. É alemão. Olha, você... Eu tenho bastante cara, você não achou? Clara? gente, eu tô achando uma coisa esquisitíssima. Uma coisa mesmo. bem Como é louca. que você é alemã com essa cara de brasileira, com esse Existe cabelo explicação, liso, preto? mistérios, né? É, amor. Gente, eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. obrigada Eu tô a você. muito feliz mesmo. Acho que hoje vai ser um dia muito especial. Com Olha, certeza, o primeiro episódio da nossa nova temporada, né? Gente, estamos voltando com força total. Agora, veja bem, você é uma mulher que se reinventa todos os dias. A gente está falando de reinvenção do La Vie Belle e a gente vê em você, na verdade, um novo despertar A cada dia. a cada dia de uma nova vida, de uma nova reinvenção. Você é uma mulher inteligente, você é uma mulher profunda, você é inspiradora. Quero
saber mais de você. Como é que, da onde veio isso? Que força é essa? É da tua mãe, é da tua família? Quem te inspira? Me conta. Hoje mesmo me fizeram exatamente essa E eu não tô pergunta. sendo nada E eu falei, original. não, super profunda. E eu fiquei refletindo no caminho, assim, porque é uma pergunta muito bonita, né? A pergunta era: de onde vem a sua força? E o que me veio muito à cabeça foi exatamente o que você falou, assim, a minha base é muito forte. Ai, gente, porque É todo isso. mundo que tem base Ninguém. forte acontece na vida, Eu acho que né? ninguém abala. Eu vi uma trend no TikTok, eu vou repetir ela aqui. Ninguém abala uma pessoa que tem família, É né? isso. Quando ela tem Total. família, É isso, eu falei muito isso durante o meu processo, eu sempre tive para onde voltar, sabe, eu sei o que é amor. Então, quando a gente recebe algo que não é amor, a gente reconhece, Claro. porque você olha e fala: isso não me parece muito com o que eu conheço", sabe. Eu não fui tratada assim a vida inteira e eu não Exatamente. aceito migalha, né? aceita Exatamente. menos. Então, assim, eu ter essa segurança, isso com certeza me torna uma pessoa mais forte. É o amor, gente. Com O certeza. amor cura, né, o amor É a cura, família, a protege. estrutura, né, você é filha Eu única? tenho um irmão mais novo, de Tá. 25. E esse amor todo, como que tem você passa ele pro Mateu de algum jeito diferente? Olha, é difícil, porque eu falei também sobre isso esses dias, Tatá, que amor é muito pouco para o que a gente sente, né, pelos nossos filhos. Não tem nome, né. Não, Não Assim, tem. é uma eu te loucura. amo, Não tem nome. eu te amo. É uma Não, é loucura. É uma pouco, loucura, né. é Eu te pouco. amo. Não, não, É. é outra coisa. Eu procuro passar para ele, assim, mais ainda do que eu recebi, né. Então, fazer ele se sentir sempre muito seguro, amparado, apesar dele ser muito pequenininho, né, Ah, mas ele Ah, sente mas ele tudo. sente, né. Nossa, Sente percebe tudo. Então, tudo. assim, eu tô aqui, sabe aquela coisa? Eu acho que, principalmente eu como mãe de menino, e vocês estão nesse lugar também, Sim. acho que é nosso papel criar homens mais seguros, Sendo que e né. homens melhores. Exato. Homens, porque veja bem, eu sempre falo isso sobre os homens não têm culpa, né, o patriarcado tomou conta disso e educa os homens da maneira que o patriarcado exige ou toca a vida e o mundo. E de repente, eles não foram informados de como é, eles não foram informados a lidar com as emoções, eles não Porque foram não podia ter nem não emoções. podia, entendeu? Era proibido, era tabu, era outra coisa. Sim, Então, que bom que a gente, como mães de meninos, a gente possa transformar isso de alguma maneira, É. com né, e certeza. fazer seres humanos melhores. Mas me diz uma coisa, você sempre quis ser mãe? Sempre quis. Sempre, desde pequenininha? Sempre quis, sempre quis. Sempre tive isso em mente, mas sempre esperei, assim, um momento em que eu me sentisse mais segura como mulher, e atingisse uma certa idade. Eu sempre tive em mente, assim: depois dos 30, quando eu fizer 30. Então, eu sempre tive isso, assim, na minha cabeça, sabe. Eu acho até interessante a gente falar sobre isso, porque, a sociedade faz com que a gente siga um padrão, né, a gente É. cumpra um papel. Então, assim, namora, casa e tem filho, né. Uhum. E eu fiz direitinho, né, eu namorei, casei e tive filho. E acabei me divorciando, então tem coisas que a gente Aí você saiu um pouco A do gente não padrão, tem, não né? é, não sabe, Opa. não tem controle, Ou É. não, né, gente? Não, claro que não, né, eu tô sacaneando, Do na social, verdade. né, É do você social. entrar na caixinha e ter que ficar ali É. enfiada. Mas aqui eu tô dizendo que essa caixinha, tipo, que eu me encontro, por exemplo, ela é quase que só eu tô lá, né? Eu sei, Aham, eu tô Né? sabendo. Que é um pouco É verdade. que a gente fica até dá um medo de, meu Sim. Deus, você vê acontecendo em todos os É. lados Uhum. e ninguém casa pra separar, Não, né? ninguém Claro. casa pra Ninguém separar. casa pra Com separar. certeza. Eu acho que isso precisa ser porque também a mulher é muito julgada, independente de qualquer coisa, né? Muito, De muito. por que separou, mas e por que não fez isso pela família? E por É. que até onde vai a família, né? A Onde família entra a o amor todo próprio? custo, é. Não, e aonde vai a relação que não caminha bem e que isso vai refletir no teu filho, Sim. que isso vai refletir em todos os Exatamente. lugares da tua vida. É. Então não vale a pena mesmo. De forma alguma, eu acho que existe essa falácia, né, de, fiquei junto pelo filho. Mas, espera aí,
será que esse filho realmente quer? É isso que esse filho quer? É esse o espelho, né, que ele vai ter de uma relação ruim, de uma Claro. relação que não há respeito, que não há carinho, que não há lealdade, que não há uma troca Desarmônica, justa, né? que não há amor, É. né? Então, na sua forma mais genuína, será que é pelo filho realmente? Eu acho que é uma reflexão que vale a pena, né, as mulheres Sem dúvida fazerem. nenhuma. Quando você decidiu separar, qual foi o maior medo que você teve em relação ao Matteo? Nossa, infinitos medos. Eu fiquei apavorada quando eu pensava nele, né? Eu fiquei assim, meu Deus, agora eu sou uma mãe solteira, Solo. né? A minha responsabilidade eu senti que triplicou, sabe? Aquela coisa assim, meu Deus, não vai ter uma figura masculina sempre dentro de casa. Como eu vou manejar isso? Então, ao mesmo tempo, eu me cobro muito, e é natural que a gente se cobre de estar muito presente, né? Uhum. De dar 2 vezes mais amor, mais presença, mais carinho, mais segurança mesmo, né? Então, eu tive muitas preocupações. As coisas ainda estão acontecendo, porque é muito recente, né? Isso foi há quanto tempo? Vai fazer 4 meses ainda. É pouco tempo. É muito pouco tempo. Então, ainda estou, né? Se Em adaptando. processo. Eu ainda estou no processo de entender ali o meu lugar, né, enquanto uma mãe solteira, mas eu fiquei realmente muito preocupada, assim. Acho que quando a gente se separa com o filho é a nossa maior preocupação. Claro. A gente se vira, vai, segue a vida. Mas e o filho, né? Será que vai sentir? Será que não vai sentir? Será que vai entender? Eu acho que até na idade dele é mais tranquilo do que Uhum. quando a criança já interage muito e fala. Sim. Então, assim, hoje eu ainda estou entendendo Uhum. esse meu papel. Mas você pretende abordar com ele esse tema quando ele entender? Como você pensa Ou sobre isso? você já abordou, você já fez essa explicação de uma certa maneira? Papai não mora mais aqui na nossa casa, foi para uma outra casa. Ainda não. não, porque ele ainda não tem esse entendimento mesmo, só Uhum. por isso, Porque porque ele tem senão 11, né? tem Ele tem 11 11 meses, meses. ele ainda não tá falando, então ele ainda não entende, mas eu com certeza num determinado momento vou introduzir isso, eu acho que de maneira muito natural, porque Uhum. como acabou acontecendo com ele muito pequenininho, vai ser natural pra ele, né, essa Sabe coisa do porque pai em outro lugar. a gente tende a não normalizar o que é normal. Exato. E é normal. É, Então é só entregar ele com essa normalidade que ele vai entender com desse jeito. certeza. Eu acho que às vezes a gente. Eu até quando minha filha chega a fase assim, ai meu Deus, ela vai me perguntar algumas coisas, e agora? E aí você fica tão no. Ai, e agora? O que eu vou responder? E aí? Desesperada, né? Se tá certo ou tá errado, né? E como você vai passar determinados assuntos pra criança? E, nossa, acho que depois de muita terapia, óbvio, eu não me adianto, assim. Eu espero ela perguntar, tipo, ai, mamãe, o que é isso? O que você acha que é isso? Porque às vezes a criança tem um entendimento Aham. completamente rasa. diferente. E você vai falar uma coisa nada Nada a ver. Nada a E que a ver. Então eu falo, pessoa... o que você acha antes? É, De mas é responder, bom né? isso. É Porque verdade. assim, eu preciso entender onde a gente vai partir. E não, e vamos resolvendo os problemas à medida que eles forem aparecendo, porque senão a gente antevê, e isso é uma coisa louquíssima. Agora me Aham. conta uma coisa. Quando você tentou engravidar antes, como é que foi o seu processo de gravidez? Como é que foi? Foi planejado, não foi? Conta pra gente. Foi super planejado e eu achei, gente, o processo de começar a tentar engravidar muito estressante. Eu não precisei fazer nenhuma intervenção, foi natural, mas eu achei super estressante por uma razão: as pessoas não param de perguntar. Isso é insuportável. Porque você falou que ia. Porque casou, aquela coisa, né? Fiquei aí. Impressionante a cobrança, É né? muito E quando você tem o chato. primeiro, vai o segundo. E Agora também você sabe não que tem fala terceiro. direito de não querer filho. Não pode. Isso você não tem direito. Também. Coisas, as Eu pessoas se achei metem, muito né? complexo. Eu demorei mais ou menos uns 6 meses pra engravidar e a pressão era tão grande, porque 6 meses é pouco tempo, né? Nada. Né? Tem gente que fica anos. Sim. Eu achei muito estressante porque as pessoas perguntavam a cada semana. Então assim, e aí? Tá tentando engravidar? Já tá grávida? Gente, coisa chata É muito isso, chato. hein? Eu comecei a ficar preocupada se tinha alguma coisa errada comigo, Olha porque eu não tava engravidando logo. E você começa a ouvir pessoas falando assim, né? Eu engravidei rápido, menina. 1 mês, sabe essa coisa? É uma pressão, você fala, então, tô com um problema. Comparação, né? Comparação. Eu achei Que muito loucura estressante. isso, né? Não, e quando você decide não ter filho, é outro assunto. Nossa, Aí você não pode, tipo, você não pode passar por essa vida sem passar por isso. imagina. Porque a pessoa tem a ver. Alguém perguntou alguma coisa? Não É. é? Que loucura. Não, por mais que eu sou a pessoa
defendedora de mães. Aham. Ai, gente, sabe como cancelar? Mas é porque o amor que eu sinto pelos meus filhos, eu choro de emoção, de meu demais. Sim. Deus, que sentimento é esse? E aí eu falo, ai, você não quer ter um filho? Não, precisa saber Pra saber o que é. eu sou essa pessoa. Mas super entendo se as pessoas não querem. Não, Aham. eu também sou uma mãe, assim, apaixonada por ser mãe. Seria mãe de 10 filhos. E eu sempre tô dando uma estimulada. Mas eu parei de ser muito opiniuda, sabe? Sim. Eu tô me segurando. Sim. Porque a pessoa não quer, às vezes, não quer nem falar sobre Claro. Não, e quando perguntam, né? É. Aí você pergunta, Não, e às vezes a pessoa tem algum problema que realmente não É. pôde. Aí você vai lá e fala, e aí, filho? A Sim, pessoa, não não. posso ter filho. Eu sou assim, se a pessoa fala pra mim, ai, nossa, eu quero muito. Eu sempre pergunto, você quer ter filho? Aí você vai sentindo a pessoa. É. Você pensa em ter, às vezes a pessoa fala, ai, eu quero muito ter. Aí eu falo, ai, é maravilhoso, sim. não sei o quê. Mas tem gente que fala, ai, não sei. Eu falo, se você não sabe, então não tem. É, Olha, eu vou dizer um melhor negócio. Não sabe é o seguinte, que filho é maravilhoso, mas é um perrengue. Exatamente. Não super vamos trabalho. romantizar. E trabalho. ainda que a gente tem muitas condições. A gente tem muitas condições e É. privilégios, mas não é fácil. Não. Então, isso querendo muito. Agora, não querendo ou mais ou menos, não serve. E eu acho que assim, ou é sim, o resto todo é não. Não sei, tô em dúvida. É, eu não. concordo 100%. Que se Total. é sim, é sim. É sim, Desde o começo. muito. Foi como Cláudia perguntou, eu sempre quis. E tá tudo bem, porque quando acontece uma situação dessa, você, igual a minha, né? Você pega aquilo e é meu, eu sempre sim. quis, tá tudo E certo. quando você soube que você estava grávida? Nossa, como é eu que não foi? acreditei. Gente, eu comprei, eu acho que foram uns 15 testes de gravidez e dava Pra ter positivo. certeza. Positivo, fiz exame de sangue, tinha dado positivo. Eu, não é possível, eu não tô grávida. Nem é possível. Você não acredita? Eu achei essa sensação de descobrir que você tá grávida quando você quer, acho que é uma das top sensações, Ai, assim, que né, delícia. do É mundo. Eu achei muito gostoso. E sobre a insegurança sobre o seu corpo, porque você é uma pessoa que trabalha muito com o seu corpo, né? Aham. Uhum. Então, em algum momento teve essa insegurança? Você teve algum outro cuidado de, meu Deus, preciso voltar rápido, uma cobrança? Eu tive um pouco dessa noia, assim, eu não consegui ficar muito relaxada com essa questão, assim, relaxada que eu digo mentalmente, né, com essa questão do corpo. Você engordou muito na gravidez? Não muito, 9 quilos eu Nossa, ganhei. maravilhoso. Foi bem tranquilo, depois que eu tive ele, eu logo voltei ao peso normal, mas é aquilo que a gente sabe, a composição corporal muda muito, tudo. né. Muito. Eu falei, gente, o que é isso? Eu nem tinha isso. E só volta mesmo, deixa eu te dar um toque aqui, uma mãe de 3 filhos, Aham. só volta mesmo depois de 2 anos. Todo mundo fala isso. Ai, Mas tô é chegando verdade. nos 2 anos e tô começando a sentir! Todo mundo fala. Eu achei muito Incrível, diferente, muda gente. tudo, porque aquela é uma barriguinha, uma flacidez na barriga, é uma pele solta que você fala, o gente, que umbigo pele é fica essa? diferente, Tudo, né? a bunda, Tudo, tudo é uma loucura. diferente. É hormonal, gente, né? É, gente, Imagina, vamos o corpo combinar. se preparando pra gerar uma vida. Não, é É surreal. muito grandioso, E né? a gente tem é incrível isso, porque nessa última gravidez eu senti muito isso e me exercitei muito com isso. De agradecer meu corpo por ter gerado aquele filho. E eu fiquei assim, olhava no espelho, eu não me reconhecia. Eu falava, meu Deus, eu sou bailarina, então a vida inteira eu tive que ter um padrão físico para poder exercer minha profissão. Então, Tati, eu me olhava no espelho e dizia, meu Deus, quem sou eu, pelo amor de Deus? Tive 4 hérnias, a minha barriga ficou para fora, eu tive diástase de 13 centímetros. Nossa. Foi incrível, assim, foi puxado, era a 3ª gravidez, uma 3ª gravidez madura, então não foi E é fácil. difícil o corpo também voltar, né? Então, Rápido, igual não a voltava, Camila. eu tive o neném, eu dizia, meu Deus, eu não me reconheço, mas eu exercitava, obrigada por esse corpo ter gerado essa criança perfeita, tá tudo bem, vai no teu tempo, mas assim, lutando comigo mesmo, sabe, não foi fácil. Eu senti um pouco disso também nessa luta, porque eu acho que você usou uma palavra muito boa, é se reconhecer, né? A gente tem dificuldade e a gente precisa reconhecer, né? Conhecer novamente essa pessoa, quem é essa mulher, né? E essa Esse mulher que corpo. pariu uma criança, Exatamente. gente, então não é a Precisa ter mesma mulher, paciência. né, de antes. Não, nunca mais será. Nunca mais Não. será. Nunca mais será. Mas você fez uma alimentação regrada? Como é que foi a sua gestação? Fiquei bem até o final. Assim, eu malhei até 8 meses. Uhum. Quando chegou 9, eu já dei uma relaxada. E aí, perto dos 9 meses, eu não sei o que aconteceu. Eu virei uma válvula, assim, e aí eu comia mais solto. Mas eu nunca fui uma pessoa de comer muito, ou de comer muita besteira. Eu nunca fui essa pessoa. Então, o meu comer muito era
comer, acho, de repente, normal de uma pessoa que vive normalmente. Uhum. Deve ser o Então- meio normal, então. Talvez. Eu gosto. Eu fiquei meio assim, sabe? No final, eu me permiti um pouco mais. Mas eu até achei que, assim, depois, eu consegui. Como eu tive uma questão com a amamentação. Eu não consegui amamentar ele. Eu amamentei 2 meses só, porque eu tenho 2 cirurgias nos seios. E uma mastopexia com prótese, então isso Mexeu prejudicou. muito. Uhum. E foi uma outra questão. Aí é outra pressão, a da amamentação. né? Nossa, é total. É outra caixa que você entra. E eu fazia aquela com sonda, sabe? Eu sei. Botava pra tentar, só que chegou uma hora que eu tava já enxugando gelo. E foi um processo. Quando não dá também, não tudo bem, deu. né? Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Eu amamentei meus 2 filhos, Sofia e Enzo, até 1 ano e meio. Eles mamaram 11 meses só no peito. Não comiam nada, nem fruta, nem suco, nem nada. E aí comecei com a alimentação. O Luca, eu sofri uma pressão por causa da gravidez tardia. Todo mundo diz assim, mas você vai ter leite? Você não tem leite, você vai ter leite? Não vai, né? Com essa idade. Nossa. Não, uma loucura. O que tem a ver? É. Então, eu falei, gente, eu sempre tive leite, eu vou ter leite, Sim. normal. E amamentei ele 7 meses. Caramba. Mas assim, é uma pressão. Muito. Muito. E eu exatamente. ficava pensando também essa coisa do. Tinha sempre. A internet, ela dá muito acesso aos outros, né? Ela dá Sim. muita voz a gente que de repente não deveria ter voz ali naquele momento. Então, tinha essa pressão, essa coisa. Mas já parou de amamentar, você não tentou. As pessoas nem sabem. Quando eu falei, vou abrir mão. Peraí, não tá funcionando. Ele já Claro. tava. Como foi isso pra você? Eu fiquei 1 semana, assim, mal todos os dias. Aquela coisa assim, chorava, ficava, poxa, acho que eu não sou uma boa mãe. Nasce uma mãe, nasce culpa, né? Uhum. Acho que eu não sou uma boa mãe. Será que ele vai se desenvolver bem? Será que vai ficar doente? Porque tem muito essas coisas. Mas deu tudo certo. Depois disso, eu virei isso também. Eu sou muito prática, assim, sabe? Eu sofri e falei, gente, chega. Ele tá O bem, parto tá também, ótimo. você teve alguma pressão, assim, de ai, quero normal, quero cesárea? E agora? Então, O que foi? Foi cesárea? Foi normal, Ah. mas eu sempre quis normal também, então eu tentei bem, assim, foi um parto lindo, foi um parto longo, foram 10 horas de trabalho de parto, foi muito maravilhoso. Eu falo pra todo mundo, eu chego a me arrepiar pra falar de parto normal, porque eu falo pra todo mundo que quer, se você quer, tenha, porque é nada. Esse é top 1 sensações da minha vida. assim, Mentira, eu olhar eu tive 2, aquilo. amor. Não tá top 1 sensação, tá top 1 dor. Ah, isso é impagável, gente. Mas de qualquer via, claro. Sim. Mas você vê, é o momento do parto, né? O filho chegando ali, pra mim foi uma experiência maravilhosa. Todo mundo pergunta, você teria outra? Teria. Mesmo com toda a dor, eu teria de novo. Gente, ela já esqueceu. Olha, A porque gente assim, esquece. amor, a gente só esquece. tem o segundo e o terceiro porque a gente esquece, tá? É. Não é? Eu não lembro mais, Cláudia, como foi a dor. Eu também não lembro. Não lembro. Eu lembro que doía muito, mas eu não que lembro doía- o nível Doía de dor. Nível morte. Total. Morte. E agora, você, Tamires, você quer ter mais filhos? Então, eu pretendo, mas não agora. Aham. Mas assim, tá nos meus planos, eu pretendo. Não traumatizou, assim, Não, de meu Deus, não de quero. forma alguma, eu pretendo, sim. Eu tenho vontade de ter uma menina também, né, pra ver se faz um casalzinho, mas se vier outro menino também tá ótimo. Mas gente, eu sou uma pessoa assim, eu zero me acovardo pra vida, assim, filho é uma coisa A que eu gente já amo. percebeu. Tive o casamento, foi, acabou. Outras pessoas virão, outros relacionamentos virão. Claro. Outras pessoas que queiram ter filhos e tá tudo certo, mas eu tenho vontade de ter outro filho. Eu acho que filho único fica tão solitário, né? Tem que ter uma Você outra quer Com pessoa, certeza. né? Agora eu queria te perguntar um pouquinho sobre o trauma em si, né? O que aconteceu com você ali no meio? Como é que ficou tua cabeça? Como é que você lidou com isso, com um neném Conta da tão pequenininho, da também. exposição, todo mundo sabendo do que estava acontecendo? Como é que foi isso? Foi aterrorizante, assim. Eu sou uma pessoa reservada de vida pessoal. O meu conteúdo não é lifestyle, aquela coisa, sabe, de filmar. Então, assim, aquilo pra mim foi um assombro. Eu tinha muito medo. Eu vivia com medo porque eu não sabia o que ia sair, o que iam falar, se ia chegar coisa que eu não sabia por intermédio de outras pessoas. De internet, né? Então assim, eu ia ser a última a saber de novo, sabe? Eu lembro que um dia eu vi uma notícia assim, hoje, mais atualizações do caso, exclusivo. E eu fiquei assim, gente, que
Que é isso? Circo! Que circo. circo! Que caso! O que tá vendo? A internet, ela pode ser muito nociva, né? Sim. Vocês sabem bem. Como me dava sudorese, né? Palpitação, minha cabeça e meu filho. Eu não conseguia, na verdade. Essa situação foi muito ruim pra mim, a exposição piorou muito, mas eu não conseguia prestar atenção nele. Era como se eu olhasse ele e não visse ele. E aí isso me fazia sofrer mais ainda. Sabe aquela raiva? Você fica com raiva? Olha só o que tá acontecendo, eu não tô conseguindo prestar atenção no meu filho por causa disso. Olha o que essa situação me causou, Me causou. E aí me dava mais raiva, mais angústia. Eu acho que essa situação da traição, né, o fim do casamento de maneira trágica, mas comum, infelizmente, né, uma situação comum, eu acho que a traição é um trauma mesmo, mas eu entendo que ela é uma cicatriz, sabe? Eu tô começando a entender que é isso. Eu não tô me relacionando com ninguém de maneira séria, né? Um relacionamento, nem penso nisso agora, mas eu acho que vai ser dessa maneira, eu imagino, sabe? É algo que você olha, entende que existe, tá ali e você vai conviver com aquilo. Eu faço muita terapia, né, para que eu não despeje em outras pessoas o meu trauma, porque ele é meu, Claro. né? Senão a pessoa vai falar, estou indo na padaria. E eu vou falar, tá me traindo. Não dá pra gente ser assim, né? Eu lembro no auge da confusão, assim, eu li um comentário de uma mulher, inclusive falando assim, errado não está, disse ela. Deve ter ido procurar fora o que não tinha em casa. Ela comentou. Sabe quando você fica. Eu fiquei 10 minutos olhando e pensando assim, como a pessoa. Ela digitou, ela teve tempo de olhar e pensar, e ela comentou. Então é muito cruel. Mas isso é como a Nossa. gente é criado, gente. É o sistema. Aham. Nossa, mas... É muito triste. É Ai, muito gente, podre. mas, ó, independente de qualquer coisa, se a minha mãe... Mas você não tem atitudes machistas? Não, com certeza devo ter, Eu com tenho. certeza. Mas Sim. eu jamais Mas vou isso é tratar demais. alguém mal. Jamais vou na internet falar alguma coisa. Primeiro que não me foi perguntado. Claro. Segundo que eu estarei atingindo e ferindo outra mulher. E atiçando, né? Botando fogo numa Gente, história. hoje eu tava pensando isso eu acho que a gente foi criado de uma maneira muito diferente, né, da maneira que a gente cria os nossos filhos. Uhum. Mas assim, a minha mãe jamais permitiu que eu tratasse alguém mal, Sim, que eu com certeza. respeitasse alguém, que independente, aí chega, vai falar oi pra todo mundo, é isso, Olha no aquilo, olho. olha no Também, também. então, nossa, é muito doido, porque se você for olhar, sei lá, sabe aquela época do Twitter que viralizou todo mundo? Ai, nossa, deixa eu ver o que tem no Twitter. Aham. Gente, no meu Twitter não tem nada, porque se a minha mãe visse, amor, era medo da minha mãe, não era de ninguém, era da minha mãe. Ela tava ali o tempo inteiro, o que você tá fazendo, o que você tá postando, Você vai ter que olhar mesmo. Então, assim, é aquela coisa de tem família, tem mãe, É isso. e Sim. eu não consigo imaginar uma pessoa que vai fazer esse comentário, porque pra ela é normal. Imagina. Então, É. como é essa pessoa no dia a dia, Imagina. sabe? Como é vida, né? Como é a vida dela? Será que eu não consigo Eu nem também comentar? Não, é impressionante. Então, eu acho que realmente é falta de mãe. Total. Falta de amor, falta de amor. Não, e né, de mãe, olho, né, e gente? de olho. Sabe, é mãe que eu digo, de supervisão. Supervisão. Porque você não pode, o Jarva sempre fala isso, mas você é muito insistente com seus filhos. Porque amor, pelo oi eu já sei que aconteceu alguma coisa. O que houve? O que houve? Pode falando. Não, mãe, nada. Por favor. Enquanto não me e ela disser... tá aqui, a gente foi pro Rio, eu e ela juntas. Gente, foi a maior história. Foi uma loucura. Ela aqui, ó, a gente indo desceu do avião, aí ela já entrando no carro, já ligou pra Sofia. Sofia lá em Nova York, ela lá, tá. Desligou, é o Enzo. Lá. Desligou falando com o Jarbas pra ver o Luca. Ela tá, olha que bonitinho, olha aqui, ó. Aí vai, grava, aí fala, ai, peraí que ela me mandou um negócio aqui. Inteiro. Tem a Mãe pequena. coruja. Inteiro. Não importa o tamanho. Eu tento saber de tudo e olhar pra tudo, porque não dá pra você falar assim, não, deixa ele se resolver, ele tá na adolescência. Amor, não pode Não dá. fazer isso. Não pode, isso é um conselho que eu dou pra vocês, de uma mãe de um filho de 28, de 22 e uma de 2. Não larguem os seus filhos pra eles resolverem as questões deles, porque eles não têm maturidade, eles não têm ferramentas. E agora, não falando de amor, de carinho, porque com certeza isso não falta, né? Não faltou na sua criação. Mas o que da sua criação você faz diferente com o Mateu? Tem algum costume, alguma abordagem diferente? Ou alguma coisa que você não queira repetir, até porque a criação dos nossos pais foi outra. Eu
lembro da minha mãe me criar com muito medo, assim, das coisas, sabe? Eu lembro que ela tinha medo de eu sair, muito medo, né? Do desandar Sabe? no meio do caminho. Medo de soltar, é isso. Mas, tá, não é por conta de violência, Não é medo Também. também, As mas isso escolhas. mais que Cláudia falou, assim, medo de Desandar. desandar no caminho. Então, eu estava sempre muito ali, sabe? Medo de eu mentir, medo de eu estar num lugar, falar que estava em outro lugar. Medo Minha de mãe se era muito... drogar, medo de Isso. beber, medo de É sair isso. Medo de da toda mãe, trilha. né? Isso, o medo da responsabilidade, aquela coisa de Eu recair chorava a sobre boca. ela. Abre a boca pra chorar. Sim, Claro, sim. normal. Então são coisas que, assim, o Mateu é muito bebê, né, então eu penso em fazer de maneira diferente. Eu encorajo muito ele já agora, então eu tô sempre supervisionando as coisas que ele faz, obviamente, né, mas, assim, as pequenas atividades, as coisas que, vão pedir dele um pouco mais de coragem, eu encorajo. Claro. Então, assim, ainda que ele caia, ainda que não dê certo, eu acho que isso é muito importante, porque eu sou uma pessoa particularmente, assim, eu admiro muito essa construção da coragem, eu acho que ela é muito importante pra gente. Sem dúvida. Então, o cair faz parte, beleza, levanta. Então, são algumas coisas. Agora, as coisas do futuro, no futuro. A Cláudia sabe melhor que já passou pela adolescência, Nossa, né? eu tô toda hora perguntando aqui, que falam que adolescência Então, essa parte ainda não Agora, cheguei. pode ter certeza que ser mãe de menino é muito mais fácil do que mãe de menino. Eu O acredito. medo da sua mãe com você, para uma mulher, que a vida da mulher não é fácil lá fora, e é esse medo, porque ela também já passou por isso, ela sabe o peso de ser mulher no mundo, o homem não vai passar por isso. Não. Infelizmente. Duro, né? Uhum. Sabe Mas eu queria só perguntar, tô passando muito a mão na sua perna hoje. Felizinha, Perna né? lisa, né? Tá hidratada, tá bom. Você gostou? Tá, Então excelente. tá bom. Então, Pode passar meu creme. passa boba. Eu queria saber se tem outra coisa que você não repetiria da sua criação. Eu tô falando agora em termos práticos mesmo. Por exemplo, alimentação, exercício físico, esporte, porque na sua casa, obviamente, você faz muito isso. E mais do que a gente falar para o filho fazer, é ele ver você fazendo. Sim. É o exemplo do que ele vê, não do que ele ouve só. Sim, né? sim. Como é que você pretende gerir tudo isso? Foi assim na sua casa? Ou era uma casa bolos e doces e tudo? Não. E come-se o que quiser, toma sorvete na hora do almoço? A minha mãe, nisso, ela sempre deu aula, assim, porque não era uma alimentação que ela cobrava que eu comesse, não era que ela tem mães mais, né, um pouco mais Rígidas. neuróticas, rígidas, não. É alimentação saudável. O que é alimentação saudável sempre foi pra minha mãe? Comida. Verdade. Arroz, feijão, isso. batata, frango, carne, o trivialzão. Então, isso com certeza fez toda a diferença. Eu sou uma pessoa sem frescura para comer absolutamente nada. Isso é Falar maravilhoso. qualquer coisa eu como mesmo. E principalmente acho que quando eu vivo de dieta, já tem mais de 10 anos, eu como frio, misturado, sem sal, qualquer coisa. Então realmente isso me ajudou muito. Isso é algo que eu vou repetir. Agora, uma coisa que eu falo para ela, que eu acho que faltou um pouco e que eu acho que eu vou fazer diferente, é mais incentivo ao esporte. Uhum. Isso eu largava as atividades, falava, tô com preguiça, não quero ir. Tá bom, não quer mais ir, sabe essa Entendi. coisa? Com meu irmão, ela já fez um pouco diferente. Aí meu irmão já fez mais coisas do que eu. Mas também não foi muito mais fez, assim, foi surfar. Aí foi boxe, aí foi não sei o quê, foi fazendo. Mas não criava uma disciplina de se dedicar ao esporte, né? Isso é importante. De onde vem essa sua paixão pelo esporte? Então, eu não sei. Foi uma coisa minha. Você acredita que é eu admirável, comecei? né? Eu gosto muito. Amor, mas eu vou dizer um negócio pra você. A Sofia foi uma luta, tá? Foi? Não. Porque ela dançava primeiro. Fez balé, sapateou muito tempo. Muito boa sapateadora. De repente, ela assustada disse não. Ela disse, não quero mais atividade física. Eu falei, eu vou morrer. Vou morrer. Minha única filha mulher, que não malha, que não faz uma atividade física. E o Jarbas dizia assim, meu marido, deixa aparecer uma celulite na coxa dela quando ela vai correr. E assim foi. Porque não chegou a aparecer a celulite, mas quase. Ela já tomou, correu. mas assim, isso foram anos de luta.
E eu dizia, filha, isso é qualidade de vida. É lifestyle, pelo amor de Deus. Não é pra você ficar magra, com o bumbum duro, com a perna Não é cheia de músculo. estética. Não é estético, É é vida. saúde, É pelo isso amor de mesmo. Deus. Você é minha filha, você tem que entender isso. É. E ali foi, amor, um trabalho de anos. Hoje ela mora nos Estados Unidos, come maravilhosamente num país que não é tão saudável a alimentação. Difícil. Ela cozinha, ela faz tudo. Ótimo. Faz pilates, faz musculação, faz tudo com a graça do Senhor. Eu fiz até promessa. Juro por Deus que eu falei, gente, sem atividade física não tem nem como dá, conversar. não dá pra viver. Pensa. Não dá. Não, eu acho que, com certeza, Eu tô o no pé de Mateus vai Tatá crescer. também. Tá, Eu tô né? indo sempre. Então tá, Eu tô eu quero focada. fotos, eu quero registro. eu quero Vou fazer um Tipo, ó, gym- cheguei. como é que é? Gym rat. É. Vou te colocar. Tá bom, quero ver. Eu quero ver se a gente vai... Vamos competir, então? Nossa Você também não tá senhora, indo, né? vai competir com Eu ela. tô. Que? Em Portugal? 3 vezes por semana eu estava na academia malhando em Eu tô indo qualquer até cidade que eu sábado. tiver. Tô indo Não até acredito. sábado, juro. Ó. Coloquei as crianças na natação no sábado. Aí é Aí no você clube. vai Gente, eu tô com depois. uma vida de ir no clube que eu tô amando. Jura? Você tá fazendo musculação no Juro, clube? No clube. Ai, que Aí eu levo as lindo. crianças na natação de manhã. Ah, E aí depois, quando elas brincam na brinquedoteca no parquinho, que é na frente da academia, eu Gente, fico malhando. mamãe maravilhosa. Porque ela não tava assim, não. Ela não tava. Eu tava bem de Agora olho Eu tava nela. assim por causa do trabalho, juro. Tá Mas estressada. presta atenção. Não, muito Uma trabalho. pessoa que trabalha, porque a gente trabalha muito, todas nós Sim, trabalhamos sim. muito. Eu pareço uma louca. Mas, amor, eu vou, nem que seja 10 da noite. Eu Olha, eu não tenho vou. força pra ir à É noite. Mas tem que ir. De manhã. Vai da força do ódio. Eu já É, ensinei tem isso que pra ser. você. É, Entendeu? Vai na força do ódio. Vai xingando, você vai sair de lá melhor tá. do que você entrou. Pode Te deixar. garanto. Pode Com deixar. certeza. A gente Tá, nunca se gente? Vocês arrependia. entenderam o recado, Começar né? a frequentar o Tô clube à falando noite. aqui, ó. Mas tô falando pra vocês, tá? Sobre essa questão do corpo, como foi a sua volta? Que você disse precisa se reconhecer e tal. Você fez exercício, você teve diástase, você fez exercício pra voltar, você fez algum programa de pós-parto, como foi? Então, eu conheço o caminho de volta, né? Então ficou mais fácil. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei exatamente o Que é o eu quê? Fala pra preciso mim. fazer. Que é o quê? Que é o quê? Fechar a boquinha. Fechar a boquinha, fazer exercício. É isso. Pronto. Aí a gente já começa com isso aí, né? Então, eu sabia que não dava pra ficar final de semana, começa a comer na sexta e termina no domingo. Uhum. Dá, Não dá. dá. Não adianta, eu gente. É comecei um no dia radical. off, olhe lá. E olha Uma lá. refeição Uma só. refeição off. Porque Agora- todo o déficit calórico vai por Olha, água. Vai por água. olha a Nossa, ela tá bem dicção. musa fitness, né? Eu tô, gente, tô contando caloria. Ela tá É, maravilhosa. tá pesando, Ela falou- pesando comida? Sim, Ih, trouxe marmita. Vamos ó. almoçar E ela tem aqui. um chefe maravilhoso, Arroz, tá? feijão e carne Carninha. moída Pronto. e salada. A Tá cara dela ótimo. de Brócolis. animação tá animada. Não, pior que eu gosto mesmo. É só isso que eu como. gostoso, é? Eu Nunca como outra coisa. tudo, amor. também, Eu eu sou também. uma gourmet. Eu viajo pra comer. Você não Ai, sabe, em bom. Portugal, eu agarrada num bacalhau, Ai. agarrada numa beijo, a mulher, um pato num porco. Dessa vez não precisei nem ir na minha alhada comer o porco. O porco veio a mim, eu fiquei chocada. Apaga! Me ligaram, olha, a gente sabe que você adora, posso levar o porco a você? Eu falei, gente, Ai, eu tô pronto. gigante em Portugal. O porco tá vindo até mim. Ele veio maravilhoso com uma estola de pele que tava frio. Ai, mentira! Ai, gente, eu amo o porco, eu amo. Não, eu gosto também. Eu amo. É gostoso. Agora, não, eu como peraí. de tudo também, mas eu acho que é... Mudando completamente de assunto, Ah. porque agora me veio na cabeça que você se separou no seu puerpério. Sim. Meu Deus do céu. Nossa, Meu Deus. Eu quero que você. Primeiro, eu quero saber se você teve baby blues, como é que foi o seu pós-parto imediatamente. E o puerpério, que pode durar É. até 1 ano. Até. é isso? Dura. Tem gente que dura 1 ano. É, eu já vi gente falar que É dura mais. muito individual. Não é pra todo mundo. Aham. Mas como é que foi esse turbilhão de emoções Porque eu- no puerpério? É, porque o parceiro do lado faz muita diferença, Muito né? Pra mim, eu sempre falo isso, assim, Faz. fez muita diferença. Tendo uma pessoa ali do meu lado, cuidando de mim, foi o que fez ser muito tranquilo. Ah, Total, entendi. total. Não, com certeza. Eu tive baby blues, sim, eu achei aqueles 3 primeiros meses eu achei muito desafiadores, assim, parecia que eu tinha uma sensação Triste. de
muito triste e uma sensação de embriaguez, assim, sabe? Era uma sensação muito doida de cansaço extremo, um choro extremo, uma exaustão emocional e física, né? Gente, os 3 primeiros dias que eu fiquei sem dormir, né? Porque eu parto, aí você não dorme. Aí você não dorme no segundo e não dorme no terceiro. É impressionante o que a privação de sono faz. Nossa. O pessoal não leva a sério a maternidade em relação à privação de sono. É tóxico. Parece que você tá bêbada, né? Você não Você não raciocina. raciocina. Eu já não sabia o que eu tava olhando, se eu tava vendo. No terceiro dia, então, eu só sabia chorar. A minha obstetra ligou. Eu acho essa relação, quando você tem uma boa obstetra, também é muito preciosa, né? Nossa, Ela sim. ligou sem saber e perguntou como é que eu tava. À noite, assim. Você desabou no choro. Eu já tava chorando. Ela falou: ela precisa dormir. Bota ela pra dormir. Pelo amor Essa de noite Deus. ela não vai amamentar. Bota essa menina pra dormir. Gente, foi uma noite de sono. Era sono. Eu acordei assim, falei: nossa senhora, eu precisava dormir. Mas, assim, a separação no puerpério, com certeza ela teve um peso maior, Claro. né? Potencializou, né? Muito, demais. Mas é o que eu falo, assim, a separação, Cláudia, a estranheza, né, dos casamentos, como foi o meu, na situação em que eu vivi, ela nunca é do dia para a noite. Então eu já vivi um processo muito difícil desde que eu tive meu filho, porque esse processo ele veio Na gravidez. não o fato da traição, mas o processo de um casamento esquisito, ele já estava se arrastando há muito tempo. Eu já estava tentando equilibrar meus pratos ali e, ao mesmo tempo, tendo um bebê, me entendendo ali como mãe. Uma das coisas mais cruéis que eu li, né, depois, né, quando saiu a notícia e tudo, era que eu já sabia de tudo e eu aceitava. Aí eu falo, né, eu não sabia, ainda que soubesse e quisesse, seria um direito meu, mas eu não sabia. E eu falo, eu estava muito ocupada sendo mãe. Eu estava entendendo o que era ter um bebê Uma dentro de loucura. casa. Então, que tempo que eu vou ter para ficar atrás de homem velho barbado para saber o que tá fazendo, Com gente? certeza. Pelo amor de Deus. Então, quando eu paro para pensar Mesmo nisso, se tivesse tempo. não é? É. Ainda que tivesse, É. né? Então, imagina você ter um bebê dentro de casa. Eu tava tentando administrar o que era essa Tamires mãe, mulher, e fora essa cobrança que a gente tem enquanto mulher quando é mãe, né? Essa coisa do, meu Deus, eu tô feia, eu tô desleixada, e essa roupa, e esse leite, e esse peito. Então, nossa, mas é de todos os lados, né? É uma loucura. Nossa, mas eu achei essa questão do resguardo uma super pressão. As pessoas ficam, né? É mesmo. Ai, quebrou o resguardo? É o quê? Ah, Gente! Juro, na internet. Credo. E aí, Ai, gente. e aí fica assim, nossa, você vai deixar ele tantos dias sem amor. quê? Juro, tinha muitos comentários assim. Gente. É que eu nem Eu não respondo, sei né? pra onde a gente tá indo, juro. E é uma coisa de Você como vai deixar ele? como o homem vai se sentir. Que absurdo. É uma. Eu não sei. Você não passou Não, assim eu não peguei. Ou eu não vi, mas eu não peguei. Agora, você imagina, é isso. Esse é o viés, né? Aí, se tivesse acontecido com você, eu falar, você viu, foi porque lá atrás ela deixou ele. As pessoas são loucas. É uma loucura. E não sei pra que caminho é esse que as pessoas estão tomando, juro por Deus. Depois desse trauma, você mudou alguma coisa em relação à exposição da sua vida? Porque não era tão exposta. Né, já não era muito, Então, você teve algum outro cuidado? Então, ainda tô pensando sobre isso, porque eu penso para futuros relacionamentos, né? Eu nunca fui uma pessoa de expor muito os meus relacionamentos. E eu tinha uma razão para isso, de querer ser mais reservada em relação a isso. Eu nunca fui, é o meu jeito. Então, eu já tive outros relacionamentos longos em que eu não expunha muito a pessoa. Não era uma coisa de eu ficar, sabe, aquela coisa filmando. Era o meu jeito. Então, assim, era uma coisa homeopática. Então, eu penso em. Já não expunha muito esse último, mas até eu não queria expor e
a pessoa cobrava que eu expusesse. E aí começa uma teia que você fala, por que eu não me ouvi? Eu não devia ter exposto. Eu vi uma coisa na internet, uma gringa botou assim, por que os casais não se postam mais? Aí alguém respondeu, poste um homem hoje, amanhã ele vai te envergonhar na internet. Ai, Deus me livre! Muito bom. Pois é. Eu tava certa, né? Não é legal mesmo o tempo todo. É o tempo todo, eu acho que é o exagero, né? Claro. Então eu penso que isso é algo que eu vou regular, sabe? De repente um low profile, poucas fotos, Instagram uma coisinha fechado. fechada. É. O cara fala assim, não quero aparecer muito não. Falo, Mas que loucura, né? Mas olha só, também, de novo, você tá levando como se a culpa fosse sua. Sim. De expor, porque amor, não interessa se a pessoa é exposta ou não é. É assim, Quando a pessoa não tem caráter, é questão de É, caráter. claro, Quando não tem claro, caráter, claro. vai fazer independente Ah, se é vai. exposta ou se não é. Completamente. Porque assim, acho que se eles tivessem medo ou vergonha, eles teriam um pouco mais de É o cuidado. contrário, Pois gente. é, A gente é cara. troféu. É É o patriarcado. Aham. É com a gostosa que tá do meu lado, que é a minha mulher. Pelo amor de Deus. Mas você É sabe isso, que... é a cabeça do homem. Por isso que é muito importante a gente, mãe de meninos, mudar esse mindset. É uma coisa de Adorei isso. raciocínio. Mindset. Agora você pode pegar isso pra Chique, você. né? Mindset. Entendeu? Porque é uma questão de mindset mesmo. Tem que É, mudar esse registro. E você sabe que eu pensava isso, né? E você tá falando da coisa da exposição, né? E a gente, quando é exposta, conhecida, enfim, internet, você pensa assim, não, gente, eu saberia. Pô, alguém teria me falado. E aí, quando aconteceu tudo, todo mundo sabia, menos eu. Que Sabe? loucura. É muito louco, realmente. Você o teve povo não alguma sabe. coisa de... Ai, agora, se você não quiser responder, tudo bem. Pode falar. De pessoas em volta que sabiam e não te contaram? Tipo, Assim, não eram amigos? minhas amigas, não. Eram pessoas do entorno, assim, sabe, conhecido? Pessoal, É porque também é complicado eu você chegar. eu entendo. Imagina, entendeu? Você é conhecida da pessoa Sim. e você chega e se Eu não mete culpo numa as relação. pessoas, Sim. Olha É que difícil, situação. Eu entendo completamente essas pessoas, porque o que a pessoa pensa? E se ela souber? E ela não quiser que ninguém saiba que ela sabe? Sabe essas coisas? Não, e se ela aceitar, se for um E se ela acordo aceitasse, deles? entendeu? Porque também o que tá combinado não sai caro. Claro. Entendeu? Tem casais que Um Gente, relacionamento e aberto. outra coisa, não se vou ficar acordaram assim, tudo bem. responsabilizando os outros, pelo amor de Deus, Exato. porque não me contou. Se fosse minha amigona, tudo Aí bem, sim. né? Eu ia ficar Sim. brava. Agora, pessoas de fora que, sabe, mas é aquilo, realmente foi isso. Aí todo mundo sabia, você fala, caraca, como nunca chegou até mim, né? Eu Você acho que é tava muito por moça, tava isso. criando uma criança. Exatamente. Você É ficou isso. sabendo pela internet? Não, na verdade, a forma que eu fiquei sabendo, eu não posso falar, porque envolve outras pessoas, mas Entendi. em off eu conto. Tá bom. Mas não foi, você não teve a surpresa de abrir o Não, celular e não, alguém... não. Entendi. Não Mas tive. pelo menos isso, né? Pelo gente? Porque menos isso aí é uma isso. humilhação. Nossa. Meu Nossa Deus senhora. do céu. E acontece muito, né? Muito. A gente vê os casos de Hollywood, então, né? O povo. Porque hoje, amor, todo mundo tem um celular na mão. Aham. Então só, pá, tá ali o registro. Aham. Então, por favor, olha pra aquela câmera e fala pro olhinho das nossas meninas que estão nos assistindo. Bom, vou falar algo muito pontual e verdadeiro. A gente falou sobre a traição, né, em si. A traição é a escolha exclusiva de quem faz, de quem comete. Nada do que você fizer vai te impedir de ser traída. Você pode ser a mais gostosa, a mais rica, a mais famosa, a mais cheirosa, tudo. Não depende de você. Isso é muito importante saber. E um outro ponto, ainda nesse cenário, foi o que a gente levantou aqui no início, né? Será que vale a pena você continuar numa relação em que você não está mais feliz, não se sente valorizada, em que não há lealdade, em que não há uma troca justa, por causa do filho? Será que é por causa do filho? Ou o filho está sendo uma bengala? Será que é realmente isso que você quer que os seus filhos vejam? É o exemplo que você quer que eles tenham? Algo que eu tenho carregado muito comigo é que o maior exemplo que o meu filho hoje pode ter é de uma mãe que venceu, que escolheu seguir, sabe? Que seguiu em frente, que se escolheu. É isso. Isso para mim é a verdadeira vitória. E não a família a todo custo. A que custo e quem paga esse preço?
Que linda, obrigada. Tô emocionada, obrigada. A gente Obrigada amou. E que bastante. seu filho sabe que você é uma super mulher. E ele vai ver essa longa jornada sua. É. Muito obrigada por ter Obrigada a vindo. você. Obrigada, a por gente tem um compartilhar. presente pra você de Natal. Coisa de chique, Ai, eu achei tá? que eu não fosse ganhar. E a nossa sacola cheia, gente, cheia. Cheia, vamos ver. Temos o lançamento, fala com o nome chique. La Vie est La Vie est Belle, Belle, Ele- Elixir. Elixir. Ai, tô muito feliz, Muito gente. chique, você vai amar. Super chique, ó. Tem várias makes aí, você vai amar tudo. Ai, você que vai amar. tudo. Tem uma coisa Obrigada, mais chique gente. que a outra. É. E vocês já sabem onde conseguir o La Vie est Belle. Elixir. Elixir, você já sabe. É aqui no nosso QR Code que a gente conseguiu um cupom de mimos pra vocês. Maternidelas é o cupom, tá? Usem. Tá aí o QR Code na tela, o link na descrição. Vai lá E direto no saia site linda, oficial de poderosa, Lancôme. cheirosa, espetacular, porque você merece. Sim. E merece também se inscrever no nosso canal. Por favor, se você Por assistiu favor. até aqui, comenta um coração nos comentários. aqui pra Comenta gente que ver se você seu assistiu. coração vai chegar aqui na gente. Ai, tá? obrigada. E se inscreve no canal. Beijo! Beijos, até a Tchau, próxima. obrigada. Não existe a fórmula Não existe. da alegria, da felicidade, enfim. Que parece que você recebe um chamado, né? Eu engravidei e eu sofri um aborto espontâneo. A gente achou que estava tudo certo e realmente estava tudo bonitinho. A gente descobriu que eu tive uma trombofilia adquirida. E o que é dar certo? É. Né? Eu vejo hoje que não é que vai dar certo. Já deu certo.